Olá a todos que nos assistem em mais um programa Consciência em Transformação, que nós levamos ao ar, ao vivo, toda sexta-feira, de meio-dia a 1, aqui pela TV Nova Luz, por esse canal do YouTube. Então, você que está nos assistindo ao vivo, ou então aqueles que estão nos assistindo no programa gravado, nós sempre temos essa proposta de trazer no programa Consciência e Transformação algum tipo de tema relacionado à questão do comportamento humano, da psicologia, que tangencia também a questão da espiritualidade, vida passada, reencarnação, numa tentativa, numa proposta de levar você uma reflexão sobre uma nova forma, um novo olhar sobre as questões principais que nós convivemos no nosso dia a dia, os desafios que nós temos de mudança, de transformação, ou até de mudanças de comportamento dos nossos relacionamentos, enfim. A proposta do Consciência e Transformação é levar você exatamente a um processo de reflexão, de uma mudança de perspectiva sobre as questões que você próprio pode passar, ou então com as quais você convive nos seus relacionamentos familiares, profissionais, enfim. E nosso objetivo no programa ao vivo é poder contar com a sua participação. Ou seja, então você pode, usando aí o chat do YouTube, você enviar a sua pergunta, eu recebo aqui no meu computador, e nós vamos então respondendo, comentando as perguntas, as dúvidas, os comentários que as pessoas fazem, trazendo então a nossa experiência de 30 anos de atendimento clínico e de desenvolvimento humano, utilizando a terapia de vida passada, os nossos métodos terapêuticos, procurando então levar a essa ampliação dessa reflexão como nós falávamos. Mas antes de começar a ver, já vejo aqui que nós temos várias pessoas já participando, eu queria, em relação àqueles que nos assistem sempre, permanentemente, em relação ao último programa, onde, por conta de uma necessidade, de um atendimento que eu estava fazendo, eu tive que me estender e não consegui, então, me deslocar até a TV Nova Luz para poder fazer o programa ao vivo. E nós colocamos, então, um outro programa gravado, um programa que o pessoal também pedia, para que pudesse atender a quem nos assiste, mas, infelizmente, eu não pude estar aqui ao vivo. Então, por isso que hoje nós estamos, então, abordando esse tema que ficou de ser abordado na semana passada, sobre a questão da vaidade. Você tem algum tipo de vaidade? O nosso objetivo é exatamente poder começar a trazer as suas questões, as suas perguntas sobre o que é a vaidade. Será que alguma preocupação excessiva ou um prazer que nós temos sobre alguma coisa que nós temos ou fazemos pode ser considerado vaidade? Até que ponto essa vaidade ela pode ser importante para a nossa autoestima e a partir de que momento essa vaidade pode fazer com que a gente se disperse, que a gente perca talvez algum tipo de alinhamento com o sentido da vida. Em que momento isso pode ser prejudicial? É isso que nós vamos estar abordando e comentando em cima de cada uma dessas questões sobre as nuances da vaidade. Até que ponto essa vaidade, ela pode então, como a gente falou, ser positiva ou então negativa na nossa vida, na nossa existência. Eu quero então começar agradecendo a todos que estão participando conosco aqui já desde cedo, até antes do programa começar, dando primeiro uma boa tarde a todos vocês. Desculpe que se de repente eu não citar todos, mas nós temos sempre, com o decorrer do programa, as perguntas vão chegando e assim, eu estou sempre naquela tentativa de poder atender o maior número de pessoas, não só aquelas que costumam participar conosco, mas todas aquelas que participam de todos os lugares do Brasil. Isso tem sido muito gratificante perceber que o nosso programa tem sido então assistido por pessoas de vários pontos do Brasil e muitas vezes até do exterior, não só no programa ao vivo, mas depois no programa gravado. Então, se depois você quiser voltar a assistir esse programa ou então os outros temas que a gente abordou, você pode entrar no canal da TV Nova Luz do YouTube ou então no canal Milton Menezes do YouTube. Lá você tem todos os meus programas, todos os vídeos gravados e você pode rever e indicar para os seus amigos, aumentando então essa família Consciência e Transformação, essa rede de reflexão e transformação. Bom, então, boa tarde a todos. Eu queria começar já então aqui respondendo e comentando uma participação da Vânia Aragão. Boa tarde, Vânia. Vânia coloca o seguinte para a gente: eu adoro me exercitar. Treino na academia e faço crossfit de segunda a sábado. E ainda corro no final de semana. Será que isso seria um pouco de vaidade? E a Vânia ri aqui em relação a essa sua colocação. Veja bem, Vânia,
esse tipo de foco ou numa atividade específica, por si só, pela intensidade ou pelo fato dessa atividade estar relacionada à manutenção de uma forma, uma questão às vezes não só estética, mas de constituição física, de manutenção de uma certa aparência, será que isso por si só poderia ser considerado um pouco de vaidade ou vaidade? Vejam, o pessoal aqui da produção adora quando eu respondo assim, né? Mas a resposta para essas perguntas é: depende. Depende de quê, Vânia e todos que nos assistem? Depende do propósito, a serviço de que essa atividade física, no caso da Vânia, a serviço de que ela está sendo feita. Se de fato nós acabamos então focando ou talvez até exagerando o nível da atividade física por conta de uma necessidade que a gente tenha de ter uma aparência que possa, em relação às outras pessoas, ser considerada positiva, ser considerada melhor do que as outras, ou no sentido de ter um corpo mais bonito, ou a beleza física, ou um certo tipo de status em relação a uma aparência de constituição física, muscular, de uma cintura assim, uma barriga assado, as pernas mais assim, e isso se transforma num elemento que é importante para nós, como um diferencial em relação às outras pessoas, que nos coloca numa condição de superioridade, aí sim nós estamos a serviço da vaidade. Ou seja, a vaidade nesse sentido, ela está relacionada a nós gostarmos, exibirmos, termos uma necessidade de mostrar algum tipo de atributo que nós temos e que julgamos ser mais ou melhor do que as outras pessoas têm. O grande problema da vaidade é que ela é um dos filhotes do orgulho. Quando nós então estabelecemos essa necessidade de evidenciar para o outro e temos uma satisfação em relação a isso, a satisfação de evidenciar uma vantagem ou alguma coisa que nós temos e que o outro não tem. E percebemos que isso nos coloca numa condição como se fosse especial. Esse que é o grande problema da vaidade. Quando então nós fazemos, por exemplo, como a Vânia está colocando, uma atividade física que tem todo um sentido em relação a uma necessidade de mantermos uma vida saudável, o corpo ativo, bem preparado fisicamente, em termos da musculação, em termos da postura, enfim, para termos uma vida saudável, temos prazer com isso, com essa sensação de estarmos buscando a questão da saúde física, mesmo que isso represente uma satisfação em relação à aparência que nós demonstramos, isso na verdade pode ser considerado normal. O problema é quando a gente faz isso a serviço dessa necessidade pura e simples de mostrarmos que somos melhores, somos superiores ao outro em relação àquilo que nós temos. Aí sim é que essa atividade poderia estar associada à questão da vaidade. Não é porque exclusivamente ela esteja relacionada a uma atividade física ou de aparência que ela seria necessariamente vaidade, ok? Liliane Santos, boa tarde. Acho que tenho sim. Muitas vezes, inconscientemente, nos envaidecemos por algo que fazemos ou até mesmo do trabalho que realizamos. Sinto ser normal no ser humano, não extrapolando os limites. É exatamente isso, né, Liliane? Talvez a grande questão em relação a essa satisfação é a questão dos limites. Ou seja, até que ponto essa satisfação que nós temos sobre alguma coisa que a gente faz bem, alguma coisa que nos destaca, alguma coisa, por exemplo, que a gente percebe que faz melhor até do que o outro, porque às vezes isso é um fato. Nós temos coisas, atributos, inteligência, trabalho, atividade, que evidentemente, em muitos casos, nós fazemos de uma forma melhor, mais adequada, mais eficiente do que o outro. E ter a satisfação sobre essa realização por ela mesma é algo que inclusive nos motiva, essa sensação de satisfação. O grande problema, volto a dizer, da vaidade é quando ela fica sem esse limite que você coloca, Liliane, a gente extrapola porque ela fica a serviço não pela coisa em si, mas porque isso representa esse status, essa diferenciação que me coloca numa condição de ser melhor do que o outro que não tem ou que não faz daquele jeito. Então, a questão, como você fala, que é muito importante, que eu destacaria, é que é normal no ser humano até um elemento motivador. É, de fato, extremamente motivador quando as pessoas chegam para mim e falam assim: nossa, a sua palestra foi excelente. Nossa, o seu programa, o tema que você abordou, a forma como você respondeu, foi fantástico, me ajudou muito. É claro que então a satisfação de ver esse retorno e essa medição que a gente faz da qualidade ou do que a gente precisa às vezes ajustar, ela é fundamental porque ela nos mantém também no nível da motivação. O problema é quando a gente perde esse sentido da motivação ou daquilo que nos satisfaz para continuarmos fazendo pela coisa em si,
para o destaque ou a diferenciação que isso parece que nos coloca. E nos envaidecemos porque parece que esse retorno, de fato, nos coloca numa condição de sermos especiais, de sermos, então, insubstituíveis, de sermos, então, tão melhores que a gente sente o prazer, não pela coisa em si, mas pelo fato de nós sermos melhores ou estamos numa posição acima dessas outras pessoas. Esse sim, Liliane, é o maior problema em relação a esses limites, né? Estabelecer esses limites. Boa tarde, Kátia. Vânia, Milton, é certo falar que o ciúme pertence mais à vaidade do que ao amor? Olha, Vânia, é uma colocação importante, interessante, mas difícil de a gente poder afirmar se o ciúme estaria pertencendo mais à vaidade do que ao amor. Porque, na verdade, o ciúme ele está na conta da insegurança. O ciúme ele tem muito a ver com a questão da insegurança de quem tem o ciúme em relação ao que o outro vai fazer, a perda do convívio do outro, a sensação de que o outro pode nos substituir, ou que nós podemos então ver ameaçado a nossa relação, ou então vermos ameaçado a nossa posição, porque o outro conseguiu alguma coisa, ou que está conseguindo algum tipo de resultado. A gente percebe que o ciúme ele está relacionado muito à vaidade e não necessariamente ao amor, até em outras circunstâncias que não necessariamente na questão do relacionamento amoroso. Mas quando a gente estabelece um tipo de ciúme, quando, por exemplo, um amigo conseguiu uma determinada coisa, ou então que um colega de trabalho está conseguindo mais prestígio, ou então um tipo de sucesso, e a gente fica com ciúme, e às vezes muito misturado com a coisa da inveja. Nesse momento, muitas vezes, é a minha necessidade de eu sim permanecer nessa condição de evidência é que faz com que eu sinta ciúme de alguém que está conseguindo essa evidência. Ao invés, então, de ficar satisfeito pelo sucesso do meu colega, eu fico enciumado dele. Eu invejo aquela posição dele, por quê? Porque eu gostaria de estar sendo eu a ter aquele tipo de atributo, aquele tipo de destaque. Então vejam que, inclusive isso acontece no relacionamento, muitas vezes o ciúme é por conta de nós percebemos que nós gostaríamos de estar como centro das atenções do relacionamento ou do interesse, da atenção do nosso parceiro ou da nossa parceira. Então, quando ele então começa a dividir isso com outras pessoas, em outras atividades, a gente pode sentir o ciúme por conta dessa perda, dessa especialidade, né, dessa importância que a gente gostaria de manter para garantir que de fato o outro ficasse exclusivamente, às vezes, relacionando a nós mesmos. O ciúme pode, então, nesses casos, realmente ter muito a ver com a vaidade. Agora, nem sempre, né? Até porque normalmente eu não considero o ciúme como sendo ligado ao amor. O ciúme, na verdade, é uma insegurança, é uma sensação de falta de capacidade de manter uma relação afetiva, equilibrada, que permita a individualidade do outro e a minha, o respeito e a segurança de que o outro tenha o seu nível de individualidade e de relacionamentos, sem que isso afete a minha relação ou a minha satisfação. Então, o problema, principalmente do ciúme, está relacionado a essa questão da insegurança. Ok? Conceição... boa tarde, né? Ana Lúcia, muitas vaidades, o ser humano é assim, precisamos que nos notem. Ana Lúcia, essa é uma colocação interessante de comentar, porque nós de fato temos uma necessidade que a gente vem desenvolvendo, não só ao longo da nossa existência, mas como nós consideramos a questão da reencarnação, ao longo das várias existências que a gente vem tendo até aqui. Por quê? Na minha opinião, isso tem a ver com um nível de maturidade espiritual que nós temos. O que eu quero dizer? Como a gente vem como espírito amadurecendo a consciência sobre nós mesmos, a consciência sobre o nosso papel na vida, o que a gente está buscando na existência, nós temos ainda uma imaturidade em relação a esse tipo de valor. De tal forma que nós aprendemos e estamos acostumados a isso, a medir o nosso valor a partir daquilo que o outro nos coloca, a partir da avaliação que o outro faz desse valor, a partir do lugar em que o outro nos coloca, ou da manifestação de afeto, de pertencimento, enfim, que o outro nos traz quando nós demonstramos alguma coisa que seja valorosa ou valorizada naquele contexto. Por isso que quando você fala isso, nós precisamos que nos notem, porque parece que só quando a gente é notado, a gente tem a confirmação de que a gente tem valor, que de fato a gente é amado, que de fato a gente é querido, que a gente é desejado, que a gente é respeitado, que a gente é importante.
Parece então só quando nos notam que a gente tem essa segurança. Isso, na verdade, é uma grande ilusão. É ainda por conta da imaturidade nós acharmos que a confirmação desse valor vem de fora e não de nós mesmos. Quando nós alcançamos um nível de maturidade e começamos a compreender e a explorar essa consciência do nosso próprio valor, quase que independe se as pessoas nos notem ou não, ou que as pessoas nos valorizem ou não. Porque senão a gente também fica refém. Você imagine, se de repente as pessoas começarem a chegar, ou algumas pessoas chegarem e falarem assim, mas eu não gosto muito do seu programa, eu não gosto muito das suas palestras, eu acho que você não está muito bem. E eu imaginasse que eu teria que atender a todos para que todos tivessem esse conceito de mim, eu ficaria completamente refém disso. E aí então eu teria que atender às expectativas dos outros para poder sentir e avaliar o meu valor. Vejam, esse é um problema, porque existem vários critérios, vários desejos, várias preferências, e a gente não vai alcançar a unanimidade. Então, essa sensação de que só quando eu sou notado é que eu tenho reconhecido o meu valor, faz com que a gente fique muito em função dessa observação, desse fato de ser notado. Então, a gente precisa evidenciar, às vezes, os atributos que a gente tem, da beleza, da importância, às vezes até da generosidade, para que as pessoas, então, gostem da gente, nos achem importante. Mas vejam, quando eu tenho consciência daquilo que eu faço e procuro estar fazendo o meu melhor, e é claro que as pessoas dando um retorno favorecem a esse parâmetro, mas eu tenho uma noção e, na verdade, não dependo de que me notem para que eu tenha uma consciência da importância ou do significado que tem para mim fazer o programa que eu faço, fazer a palestra que eu faço, ou fazer a ginástica e manter aí o corpo na forma que eu pretendo. É essa necessidade de que o outro confirme isso é que faz com que a gente fique refém dos principais aspectos negativos da vaidade, ok? Carol, não tenho nenhuma, acho até ruim para mim. Carol, essa sua colocação me chama muita atenção, né? Ou seja, você reconhecer que talvez não tendo nenhuma vaidade, veja isso como um problema, ou seja, ruim para você. Por quê? Como a Liliane falou acima, eu comentei, a questão é dos limites, né, de não extrapolar os limites. Então, não só o limite, que a gente fica normalmente preocupado é com o excesso de vaidade, né? Ou seja, da pessoa que então tem uma preocupação de mostrar o que ela tem, o que ela é, o que ela faz, ter prazer em quando as pessoas reconhecem isso, ela fica melindrada quando não reconhecem. Esse é o extremo do exagero da vaidade. Mas nós temos também o outro extremo, que é a ausência dessa vaidade. E aí, nesse caso, talvez a gente não possa nem chamar de vaidade, porque esse é que é o problema. A vaidade, para mim, é um traço de caráter, né? Eu chamo, no meu método, de traço de caráter. É uma forma como nós olhamos o mundo, como nós lidamos com o mundo, que tem nessa necessidade de expor e demonstrar, evidenciar e ver aprovada a nossa qualidade, aquilo que a gente tem de ponto positivo, uma necessidade básica para a gente se sentir ok, para a gente se sentir bem. Então, isso é vaidade. Mas qual é o oposto da vaidade? É quando a gente, por exemplo, acha que a gente não tem atributo nenhum. Então, não ter vaidade, né, quer dizer, às vezes, pode ser que seja o seu caso, de um baixo amor próprio, onde também a gente não é capaz de valorizar aquilo que de fato a gente tem. Não necessariamente que eu precise expor ou que as pessoas precisam aprovar, mas a consciência de que de fato isso eu faço bem. Nisso aqui eu sou legal. Nisso aqui eu tenho prazer de fazer. A questão, então, de uma baixa vaidade, e a gente poderia até mudar esse nome, não é uma questão só da vaidade, porque não é a vaidade que é o parâmetro, mas é a questão da consciência do valor pessoal. E aí, quando eu tenho consciência do valor pessoal, e isso me basta pelo que eu estou buscando melhorar como pessoa, eu não importo muito com se o outro vai achar que é bom ou não é. Se eu tenho consciência de que aquilo é bom, então, quase que independe do outro. Porque você imagina, no caso da Vânia que falou da aparência física, e alguém chega e fala assim, mas você ainda está meio fora de forma. Então, eu tenho que alcançar uma forma específica para atender o outro? Se eu vejo que aquilo, a minha forma, a minha saúde, a minha atividade física, ela atende aquilo que eu acho como sendo ok, como sendo valorizado, então tudo bem. A falta disso, né, Carol, aí pode ser então uma dificuldade de reconhecer qual é o valor que realmente a gente tem, para a gente mesmo. E aí a gente fica até sem referência. Às vezes a gente tem uma crença inconsciente tão forte de que a gente não tem valor que quase que nem adianta que o outro fale. É o oposto, né? Ou seja, eu chamo isso de ponto cego. É um ponto cego onde, às vezes, a pessoa acha
é aquela pessoa que se acha, né? Ela acha então que ela é mais bonita, que ela é mais inteligente, ela tem um ponto cego porque ela não consegue perceber essa diferença. Tem outro tipo de ponto cego que é o oposto. O ponto cego onde a gente mesmo não consegue reconhecer o valor que tem. Nesses casos, não sei se é o seu, mas provavelmente muitas pessoas que nos assistem vão se identificar. Algumas pessoas falam assim, nossa, mas você é muito legal, muito simpática. E aí você fala assim, eu? Aí parece que tem uma coisa estranha, parece que a pessoa está falando de uma outra pessoa que ela fala. Não, nossa, você é sempre tão inteligente. Ou seja, eu acabo não reconhecendo o valor e a pessoa externa, né, o terceiro, fala do meu valor, mas eu acho isso estranho. Isso porque eu tenho dificuldades, algumas questões em relação a ter consciência do meu próprio valor. Esse é o outro ponto, é o extremo oposto da vaidade que também precisa algumas vezes ser tratado. Porque é ruim nesse sentido, Carol, porque faz com que a gente também perca a referência do que a gente já tem e do que a gente busca. Do que a gente já tem e daquilo que a gente precisa. Né? Porque a gente só vai conseguir o que a gente precisa a partir daquilo que a gente já tem. Se eu não sei o que tenho, eu acho que não tenho, isso torna muito mais difícil o processo de crescimento, de desenvolvimento, de realização na própria vida. Ok? Vânia continua, né, comentando aqui, em trabalhos voluntários ou não, a ânsia de ser conhecido por todos e espalhar tudo o que faz é uma grande vaidade. É verdade, né, Vânia? Eu tenho visto muito isso, para a gente lidar numa área, não só na área da psicologia, mas na área que tangencia a questão da espiritualidade, os ambientes religiosos de modo geral, não só na doutrina espírita, mas em outras tantas, onde tem essa demanda por um tipo de evolução espiritual, por um tipo de necessidade de esclarecimento e conscientização das pessoas. Há uma armadilha, às vezes, aí, desse filhote do orgulho, que é a vaidade, que eu costumo dizer muito, né, para as pessoas nesse sentido, porque elas, apesar de estarem pregando, apesar de estarem buscando conscientemente uma postura de maior humildade, de maior envolvimento e comprometimento, elas caem numa armadilha. A armadilha qual é? Eu costumo dizer isso. Tem muita gente que tem o maior orgulho da sua humildade. Ou seja, as pessoas querem então evidenciar como é que elas são humildes. E elas acabam tendo uma valorização e um destaque como se elas fossem melhores, porque elas são humildes. Então, ao invés da humildade ser o reconhecimento daquilo que a gente tem e faz, e daquilo que a gente não tem e faz, com o mesmo tipo de peso, né? Ou seja, então eu sei que, né, por exemplo, em termos de psicologia, em termos de comportamento, eu sei talvez muito mais do que aquela pessoa ali. Mas isso não me torna melhor do que ela só por causa disso. Só me torna uma pessoa que tem um atributo melhor do que a outra. Em compensação, essa outra pessoa certamente tem algumas outras tantas coisas que é muito melhor do que eu. E também não me torna inferior a ela em relação a isso, nem ela é superior a mim. Isso é que é humildade. Então, quando eu uso os próprios trabalhos filantrópicos, a generosidade, a minha busca de conscientização, de espalhar a consciência, como um atributo que me coloca numa condição superior, eu posso correr o risco de cair na armadilha da vaidade. Onde então eu tenho maior necessidade de evidenciar a minha humildade para mostrar o quanto que eu sou melhor, quanto que eu sou mais espiritualizado. E isso é um paradoxo, né? Porque aquilo que a gente está buscando, a gente acaba não confirmando pela nossa atitude. Esse é um grande desafio para aqueles que estão nessa busca de uma transformação moral, espiritual, de consciência, por conta desses filhotes do orgulho que ainda são os desafios de uma superação, de um amadurecimento efetivo da nossa consciência. As pessoas acham muito interessante, alguns riem muito quando falam isso, né? Quando eu falo isso, que as pessoas têm maior orgulho da sua humildade, né? Porque a gente vê muito isso, né? Pessoas que ainda têm essa dificuldade. Maria José, boa tarde também, de Chicago, boa tarde, Maria José. Nós estamos alcançando aí, né, a Norte América. É um prazer estar com vocês também aqui no nosso programa. Muitas contribuições, Arlite de Florianópolis, Rita Aparecida, nunca fui vaidosa e sou eu muito cobrada por isso, mas não pretendo mudar. Rita, muitas vezes as pessoas, e eu vou falar que hoje não é uma questão só exclusiva das mulheres, muitos homens, há uma cobrança de uma certa apologia da questão da aparência, da imagem, da beleza física, como sendo então algo necessário que represente a autoestima.
Mas, na verdade, isso é muito marcante em muitas pessoas, na medida que a gente ainda transite num sistema de valores onde a questão da imagem passa a ser um destaque, ou nos coloca dessa condição de ser melhor ou pior. Então, muitas vezes as pessoas que não têm esse tipo de necessidade ou não dão importância a isso, são cobradas e às vezes até discriminadas, né, por não terem esse tipo de movimento. Eu volto a dizer, é tudo uma questão de consciência. Na medida que você saiba exatamente a serviço de que essa evidência da imagem está, tudo bem. Porque também pode ser que, ao contrário, a gente não queira também trabalhar a imagem por conta de outras questões, de não se achar, de repente, para não atender exatamente essa exigência, ou porque, no fundo, a gente acha que é melhor assim para não cair num tipo de tentação. Vejam, a questão é o propósito. Então, quando eu faço e eu me sinto bem, por exemplo, por estar me apresentando melhor, me vestindo melhor, ou por ter feito um corte assim assado de cabelo, não tem problema por si só, não é uma questão moral só por conta disso. A questão que parece mais negativa, volto a dizer, é quando ela está a serviço de uma outra coisa, uma outra necessidade sutil, mas que parece ser fundamental para a nossa felicidade. Aí nós temos um problema. Mas realmente, não necessariamente a gente tem que atender a essas pressões, porque isso pode ser simplesmente atender a um conjunto de valores que já não é mais o nosso. Então a gente tem que ter também a personalidade, a confiança de poder estar atendendo aquilo que faz sentido para nós, né? Em termos desse tipo de ajuste. Agora, eu também já vi pessoas, né, que se envaidecem exatamente por serem contra o sistema, de serem contra as normas, como se fosse, então, isso o valor de não se submeter a nenhum tipo de regra. Então, volto a dizer, o mais importante é a gente saber a serviço de que está. Né? Então, se é pelo sentido que faz para mim, fazer ou não fazer, já fica numa situação totalmente pessoal, né? E que pode ser positiva, não pela coisa em si, mas pelo sentido que faz para nós estarmos buscando esse ou aquele tipo de atributo ou de valorização. Helena Padilha, boa tarde, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Lília da Rocha, caridade, fazer o bem é algo magnífico, mas se exibir e expor os necessitados nas redes sociais não seria uma manifestação da vaidade de quem faz a boa ação? Lilian, eu acabei antecipando aqui a sua pergunta quando eu falei sobre isso, né? Pessoas que têm o maior orgulho da sua humildade. Utilizar, então, muitas vezes, o trabalho assistencial, a benevolência, para evidenciar quanto eu sou generoso, quanto eu sou magnânimo, isso tem realmente um aspecto negativo. Veja bem, o bem em si, ele é feito e ele tem o valor. Mas é o uso, né, da pessoa que utiliza aquele bem, que é fato, né, ela se beneficiou daquela benevolência, mas o uso que ela faz para alcançar ainda esse tipo de destaque é aquilo que de repente não prejudica o bem que foi feito, mas mostra uma falta ainda de consciência mais plena sobre o sentido da caridade ou da generosidade. Então, infelizmente, e é claro que aí tem uma questão de respeito, que é expor às vezes o próprio ajudado e a condição dele como forma de evidenciar a minha generosidade, esquecendo que ali nós estamos podendo estar expondo uma pessoa que pode ter a sua dificuldade em relação ao próprio orgulho, né, de se sentir humilhada, diminuída, exposta por conta apenas da nossa necessidade. Eu costumo dizer que quanto mais consciência a gente tem, algumas ações que às vezes até são simples num determinado contexto, elas passam a ser mais complexas, porque elas passam a exigir de nós um tipo de avaliação, de reflexão sobre os desdobramentos, sobre o sentido daquela ação em relação às outras pessoas, a nós mesmos, à sociedade. Então, esse é um aspecto que você coloca, Lilian, muito importante, que é a gente ter consciência de quando a gente ajuda, o sentido que tem de ajudar. Evidentemente, algumas vezes, e hoje as redes sociais estão muito nisso, a exposição também de uma necessidade faz com que muitas pessoas possam se tornar conscientes daquela necessidade, sejam tocadas e também façam um movimento de generosidade. Então, nesse sentido, pode ser em algum momento até útil, porque não só para aquela pessoa, mas no nível da conscientização. Mas qual é o limite disso? Da exposição, da minha vaidade ou do sentido em si daquele ato de exposição? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta exata. Nós precisamos estar avaliando, porque muitas vezes nós vamos estar diante desse dilema e poder ter que responder essa questão. Será que eu estou fazendo isso apenas para me evidenciar ou realmente tenho um desejo sincero de ajudar aquela pessoa? Será que ao tentar ajudar eu estou expondo essa pessoa ou de fato posso estar conscientizando e poder ajudar? Essas são questões que vão estar sempre presentes em situações como essa que você traz para nós, para a nossa reflexão. Zélia também, de Tuiutaba, boa tarde, Zélia. Marlene, boa tarde. Conceição Spiegel,
tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Uma palavra de Paulo, né, Conceição, né? Uma expressão de Paulo muito interessante, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, poder a gente pode, né? Como a gente está falando aqui dessa exposição da caridade, poder a gente pode. Agora, será que convém? E essa não é uma resposta que não é porque a gente quer e pode que também não convém, porque tem vezes que pode convir. Né? Tem vezes que, dependendo do sentido e do propósito, convém, de repente, a gente poder evidenciar uma necessidade ou os gestos que nós fizemos. Algumas vezes, por exemplo, nós podemos evidenciar isso ser inspirador para uma pessoa em relação à possibilidade de ajuda. E ela pode até estar fazendo isso também por outros objetivos, mas a nossa capacidade de inspirar pelo nosso exemplo, e hoje pelas redes sociais, por exemplo, como a gente está falando, podem ser motivos de uma disseminação, de ampliar essa inspiração para que outras pessoas possam reproduzir isso. Agora, até que ponto, volto a perguntar, até que ponto isso está a serviço da minha vaidade e deve ser conscientizado, ou a partir de que ponto realmente faz sentido? Eu tive um cliente alguns anos atrás que tinha essa questão em relação a expor em público, o tipo de trabalho que ele fazia na empresa dele, passava muito pela essa capacidade dele de se apresentar, de ser envolvente, de ser carismático e tal. Mas ele começou a perceber que, num dado momento, isso, além de envaidecê-lo, provocava um tipo de atração, por exemplo, em relação às mulheres. As mulheres começavam a se envolver, ficavam apaixonadas pela forma que ele falava. E ele começou a perceber que isso estava fugindo um pouco ao propósito. Isso começou a incomodá-lo. E ele, quando então começou um trabalho comigo, e nós começamos a discutir, a refletir, a fazer um trabalho terapêutico sobre qual era o propósito dele usar aqueles recursos de envolvimento, de persuasão, de comprometimento, para um propósito que ele colocava, na hora que ele tomou essa consciência, é como se ele saísse dessa coisa da vaidade, desse movimento da atração das pessoas. Ele passou a ter consciência de qual era o real propósito. O fato, às vezes intrigante, é que então, a partir dali, daquele período, começou a mudar esse padrão e as pessoas então já não vinham com aquele tipo de afã de dizerem que então adoravam ele e tal, mas manifestavam o interesse e a satisfação pelo trabalho dele, mas sem aquele tipo de atração. Quando ele tomou consciência da vaidade dele e de qual era o real propósito daquela sua atividade. E aí então ele sai desse tipo de armadilha. Então, vejam, quando ele toma a consciência, ele continua fazendo a mesma coisa, ele pode continuar falando daquele jeito, mas não convinha a ele quando ele estava a serviço de um outro objetivo, que quando ficou consciente, simplesmente se desfez e mudou a forma como ele se relacionava com essa situação, né? Mas muito importante aqui a sua colocação, Conceição. Obrigado pela sua participação. Continue conosco. Barra das Garças, de Mato Grosso, Sirlene, Fernando Bete, obrigado, Fernando, Isaías, de Salvador, muita gente, né, de várias partes do Brasil, maioria Eunice. Só vaidosa como mulher para me sentir bem, mas não para mim, para mim querer ser vista. Eu sou simples, mas vaidosa. Em ajudar, eu ajudo. Não precisa ser notada, e sim para elevar o meu espírito. Essa, Maria Eunice, é um ponto muito importante. O fato de nós sentirmos bem com uma determinada apresentação, seja a apresentação física, a forma como eu me visto, se eu me maqueio, ou pela forma como eu falo, ou pelo bem que eu fiz, e ela traz um nível de satisfação, como eu já disse anteriormente, é uma satisfação motivadora, não necessariamente é porque eu preciso então aparecer, que eu quero que as pessoas reconheçam, é a satisfação do sentido da coisa por ela mesma, pelo prazer e pelo sentido que ela tem para nós. E aí essa satisfação ela é válida, né? E não precisa necessariamente isso para ser mostrado, para ser reconhecido, né? Enfim, que aí é uma outra necessidade que muitas vezes está embutida ali, que está infiltrada naquela nossa ação. As ações, quando você fala de não ser notada, mas para elevar o espírito, é exatamente isso. Quando faz sentido para mim, ou seja, eu sei, estou claro qual é o propósito daquilo, eu estou então amadurecendo o nível de consciência da minha alma. Então e com isso eu costumo dizer que quando a gente tem consciência, a gente pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente pode fazer se a gente tem consciência ou está ampliando a consciência sobre o sentido daquela coisa em si. Quando nós estamos conscientes, nós podemos fazer qualquer coisa. Gabi, obrigado, Gabi, pela gentileza, né? Enfim, o desafio da gente poder, com tantos elogios, também não ficar vaidoso, né? Mas sabendo exatamente que isso está atendendo ao propósito desse programa, ao propósito do meu trabalho esses anos todos, de levar as pessoas a uma ampliação, uma transformação de consciência. Então, obrigado a todos que nos incentivam nesse sentido. Infelizmente, vivemos num mundo individualista, narcisista, lamentável.
Fernando, é lamentável, mas veja bem, parece ser o ponto necessário desse momento de transição do amadurecimento da alma. Eu tive a oportunidade, num trabalho de mestrado, em 2001, trabalhar exatamente a questão do individualismo. E eu colocava o individualismo como sendo um problema, porque ele leva a essa crise que nós estamos, que é fruto do individualismo, como sendo uma crise de valores espirituais. Por quê? O individualismo é uma apologia do indivíduo, de mim mesmo, em relação aos demais. E isso foi muito importante na sociedade em relação às conquistas individuais, de voto, dos direitos, etc. Mas quando então eu começo a ter essa exacerbação da necessidade de valorizar a mim mesmo em relação aos outros, eu então posso cair nessas armadilhas da vaidade, por exemplo, do egoísmo. Então, é lamentável, mas veja bem, é o fato que está nos levando, inclusive, à consciência de como a gente precisa modificar esse estado de coisas, esse padrão de reação. É exatamente quando a gente começa a perceber como as pessoas são capazes, às vezes, de fazer qualquer coisa para manter esse status, essa vaidade, é que vai nos destacando e nos levando a perguntar: será que isso faz sentido para mim? Será que isso faz sentido para essa pessoa? O que eu preciso mudar, mas que faça sentido? Então, é o convívio também com esse dilema nosso, de todos nós, que nos faz também começar a desenvolver uma nova perspectiva, um novo olhar, uma nova consciência sobre a nossa vida, sobre as relações, sobre o nosso trabalho, enfim, sobre qualquer outra coisa. Então, apesar de lamentável, é exatamente o momento que nós vivemos e que está nos exigindo um novo olhar sobre o sentido que essas coisas têm na nossa vida. Qual o propósito? A serviço de quê que nós estamos nos movimentando nessa direção. Esse, Fernando, talvez seja o lado positivo que esses aspectos nos levam a poder começar a buscar esse novo olhar, ok? Mas obrigado pela sua participação, muito boa. Marinalva, boa tarde, Marinalva. Maria José, acho difícil quando a gente ignora que tem, mas tem. Fico pensando que às vezes não estou percebendo. Esse ponto cego, Maria José, talvez seja o maior desafio, de nós podermos sermos capazes, né, de fazer essa autorreflexão e falar assim: será que está sendo demais? Será que o que eu estou buscando, no fundo, tem a ver com a coisa em si, ou tem um pouco desse palco de que a gente quer ser notado? Eu diria para você que esse talvez seja um dos principais desafios. Principalmente para aqueles de nós que já começam a ter alguma reflexão, algum incômodo com isso. Porque é difícil mesmo determinar, ter essa consciência toda que eu estou falando, é um processo, não é um estado dado, é um processo. Em alguns momentos a gente vai talvez ter mais consciência, vai se perceber e vai ajustar para evitar uma exacerbação disso. Outros momentos a gente só vai perceber depois. Nossa, naquela hora que eu falei, eu estava me sentindo, ou então eu fiquei ali, acabei falando uma coisa que eu acho que até humilhei o outro. E algumas vezes, Maria José, a gente sequer vai se dar conta, porque é um processo. Quanto mais eu me pergunto, mais eu vou perceber e ver esse estranhamento. Normalmente, quando a gente começa esse processo de conscientização, a gente começa a ter um estranhamento, quando a gente começa a sentir uma certa sensação e fala: nossa, eu estou tendo o maior prazer agora aqui porque as pessoas estão me elogiando. Então, está a serviço de que isso? Como é que eu vou lidar com isso? E aí a gente consegue ajustar. É exatamente esse estranhamento que vai nos ajudando a poder medir. Será que está demais? Será que eu estou percebendo? Será que eu não estou percebendo? Esse é o caminho, é o processo que vai fazendo com que a gente vá se conscientizando, e eu costumo dizer que a gente vai percebendo concomitantemente ao que a gente está fazendo. Eu costumo dizer que no processo terapêutico nós temos três grandes etapas, três grandes momentos. O primeiro é quando a gente faz, a gente reage, a gente repete e a gente nem se dá conta. A gente está sofrendo, a gente percebe que já tem alguma coisa errada, mas a gente sequer se dá conta do que é. Depois, quando a gente começa a se dar conta, a gente entra numa segunda fase. É aquela fase em que eu já começo a perceber, na hora que eu estou reagindo de uma forma inadequada, que eu quero mudar, mas eu ainda não consigo mudar. Estou percebendo que estou me sentindo envaidecido, ou que eu estou evidenciando, quero que o outro reconheça, já percebo isso, mas não consigo mudar. Até que depois, então, a gente entra numa terceira etapa, que é aquela que a gente passa por uma situação e pensa assim, percebe, né? Nossa, se fosse algum tempo atrás, eu agora estaria assim ou assado, e agora eu me sinto muito bem, eu agora sei exatamente o que eu estou fazendo. É um momento de consciência mais plena.
Na maioria das vezes, nós estamos entre a primeira e a segunda, né? A gente já tem alguns pontos cegos, já tem algum estranhamento, quer mudar, mas não consegue, para daqui a pouco começar então a modificar para essa terceira etapa, onde a gente começa a ter tanta consciência, já internalizou essa consciência, que a gente não se deixa simplesmente repetir aqueles antigos comportamentos, aquelas antigas atitudes. A gente passa a ter, então, muito mais equilíbrio na forma da gente lidar conosco mesmo, né? Muito bom, Maria José, obrigado pela sua participação. Comunidade Evoluir, grande Leni. Leni, boa tarde, Leni. Leni, da Comunidade Evoluir, ela é de São Paulo. Amanhã estaremos lá em São Paulo, né? O Momento Agenda, né? Amanhã estaremos lá, a Leni vai estar conosco lá, eu vou estar fazendo um módulo de constelação organizacional, um tipo de constelação que eu faço voltada para problemas de organizações, de empresas, de negócios e de processos profissionais, escolhas, carreira. Então é uma constelação que a gente faz voltada especificamente para esse campo de problemas. E Leni vai estar conosco lá, facilitador de constelação, vai estar lá assistindo o nosso curso, o nosso módulo em São Paulo. Amanhã, então, estaremos lá em São Paulo, o pessoal de São Paulo, um grande abraço, estaremos chegando lá amanhã. E a Leni coloca aqui para gente, boa tarde. Onde começa o orgulho e termina a vaidade e vice-versa? Como dosar a vaidade para não perder a noção da realidade e a percepção do próximo? Muito adequada, né, como sempre, a sua colocação, né, Leni? Eu chamo, e aí você já deve ter visto o que eu falei no início, eu chamo a vaidade de um filhote do orgulho. Por quê? A vaidade é uma expressão mais sutil desse processo mais estruturado que eu chamo de orgulho. Orgulho, para mim, é um traço de caráter. O orgulho, ele tem a ver com essa forma onde nós temos uma necessidade de estarmos na comparação com os outros, evidenciarmos se a gente está superior, desculpa, se nós nos sentimos superiores ou inferiores. Então eu comparo com o outro para ver se eu tenho mais ou tenho menos, se eu sou mais ou se eu sou menos. Como se fosse essa uma forma de ver o mundo, onde a gente só tem valor e pode se sentir feliz se nós estivermos acima dos outros, melhores do que os outros, num patamar de superioridade em relação aos outros. Esse é o orgulho. A vaidade é quando a gente passa a ter uma estratégia onde a gente, para ter isso, a gente começa a evidenciar e ter prazer de evidenciar o que nós temos que nos parece diferenciar em relação aos outros. Então, eu não digo que, em termos de gradação, quando você faz essa provocação, né? Eu diria que a vaidade é um orgulho, eu chamo de filhote do orgulho, porque ela é um orgulho um pouco mais sutil, mas ela traz a carga e a estrutura do grande orgulho. Normalmente as pessoas falam do orgulho pensando no arrogante, né? Naquele que eu sou melhor mesmo e não sei o quê. Mas a arrogância é também um filhote do orgulho, só que tem uma outra característica de relação. Então, o limite é muito mais da questão da pessoa que tem esse parâmetro de comparação, e é orgulhoso, e daquele que faz questão de evidenciar os seus atributos para se sentir, então, valorizado, aprovado, reconhecido. A vaidade é uma estratégia vinda do orgulho. Nem todo mundo vai usar a vaidade como um instrumento do orgulho. Tem outras que vão usar outros tipos de manifestação, né? O milindre. O milindre, as pessoas ficam milindradas quando elas não são reconhecidas. Elas não têm a necessidade de, e nem se sentem valorizando o que têm. Mas quando não são reconhecidas, elas reagem. Então, o milindre é um outro filhote do orgulho. Por isso que eu trato do grande traço de caráter, orgulho, e o outro que são filhotes, que são a vaidade, o milindre, a própria inveja. Então, eu faço essa noção. Agora, não perder a noção da realidade e da percepção do próximo é que é o grande problema. E eu acho que não é nem a questão da percepção do próximo só em si na questão da vaidade. É como eu falei antes, a percepção de qual é o sentido daquilo. Uma coisa é a realidade, eu falo assim, não, isso aqui eu sou bom, isso aqui eu faço bem, isso aqui talvez eu até faça melhor do que aquela pessoa, mas não usar isso como forma de me destacar e diminuir o outro. Né? Agora, também não adianta chegar e, às vezes, como muitas pessoas fazem, não, mas eu não sou bom nisso, não, bondade sua, porque isso é uma modéstia que é falsa, é fake. No fundo, nós fazemos isso por conta de uma necessidade, inclusive, nossa, como é que ele é modesto, olha como é que ele é simples, e também nos envaidecemos disso. Né? É, de fato, um respeito em relação ao outro, se aquilo faz sentido ou não. Então, o limite é da percepção da realidade, qual é o sentido, se aquilo faz sentido para a minha realidade ou não, se aquilo me faz bem, pelo bem que eu estou fazendo ou pelo reconhecimento, pela manifestação, pela evidenciação do meu bem ou daquilo que eu tenho de bom em relação aos outros. Esse ponto é que é difícil, porque
E eu acho que, Leni, é o que eu tenho trabalhado muito nos meus programas de desenvolvimento, é a questão de se perguntar para quê. Não por quê, para quê. Quando eu começo a me perguntar para que eu estou então fazendo esse programa, eu começo a colocar claramente alinhado com o propósito, com o objetivo. E aí, se o objetivo é porque então todas as pessoas vão me mandar mensagem dizendo que o programa é ótimo, tem alguma coisa errada, porque apesar disso acontecer, o propósito desse programa não é esse. Com certeza não é. Apesar disso ser o fato, e a gente tem que, às vezes, até ter que administrar isso. Mas o propósito, quando eu me pergunto para que eu estou aqui, eu então coloco alinhado com esse propósito. E quando eu falo sobre isso agora, eu estou novamente me reafirmando qual é o propósito desse programa. Quando eu coloco, inclusive, dessa forma aqui para vocês. Então, essa pergunta do para que é que faz com que a gente possa estar mais conectado com a realidade. E não com esses ganhos secundários que a vaidade, às vezes, nos coloca. Ok? Mas amanhã estaremos aí, Ledi, lá em São Paulo, junto com o grupo de São Paulo, fazendo um módulo de constelação organizacional para um grupo interessante. Vai ser um final de semana de muitas constelações, de muitas experiências interessantes, tenho certeza. Maria das Graças, meu caso é o oposto, né? Ou seja, acredito que é a questão da vaidade, né? Isso que a gente estava falando, muitas vezes é o oposto, né? Ou seja, é uma falta, às vezes, até de valorizar minimamente aquilo que a gente tem de bom. Não é valorizar para os outros, é para nós mesmos. E às vezes até para poder valorizar, não para que o outro reconheça, mas para poder colocar limite. Porque tem algumas pessoas que, por não considerarem ou não priorizarem também, terem consciência do seu valor, acabam também ficando numa posição de submissão do outro, de humilhação, de dominação do outro, que está sempre querendo nos colocar para baixo. Quando a gente começa, então, a desenvolver a consciência do nosso valor, a gente também não vai aceitar esse tipo de submissão, esse tipo de dominação, esse tipo de subjugação que, às vezes, uma outra pessoa tende a colocar. E ela quer se sentir melhor, então, em vez dela melhorar, ela baixa o outro. Então, às vezes, a gente, sem uma consistência nisso, a gente também não consegue equilibrar. E não é equilibrar com o outro, é com a gente mesmo, de olhar e falar assim, isso que ele fala não faz o menor sentido. E aí, ok. Agora, se eu acredito e não consigo valorizar, eu posso, de fato, me sentir diminuída, inferiorizado, enfim, dominado até por uma pessoa que tem essa necessidade muito forte e exerce essa arrogância, por exemplo. Aí seria mais o caso da arrogância. Ok? Dete Laporte, da França, boa tarde a todos. Então, chegamos também da Europa. Excelente reflexão, tema muito atual. Obrigado, Regina. Vamos ver mais aqui. Vou pegar mais aqui à frente. Marinalva. Milton, quando uma pessoa expõe o que faz para encorajar o outro a fazer, seria vaidade? No Rio de Janeiro. Não, né, Marinalva, isso, né? Ou seja, é isso que a gente está falando, quando a gente começa a perceber que nós estamos, por exemplo, inclusive fazendo, eu citei ainda há pouco o exemplo das redes sociais, onde eu evidencio, por exemplo, um tipo de trabalho que foi feito, ou de uma ajuda que foi dada, e a gente faz isso no sentido de inspirar o outro, de mostrar ao outro como é que é possível, às vezes demonstrar ao outro como é que é prazeroso, por exemplo, fazer aquilo, então por que você não faz? Nesse sentido do estímulo, não tem a ver com a vaidade. Porque eu não estou querendo fazer aquilo para que o outro reconheça, olha só como é que eu sou bom. Eu estou fazendo aquilo para que o outro, então, perceba e ele se movimente naquilo que eu imagino que pode ser também bom para ele. Então, esse caráter inspirador, que tem a ver muito mais com o valor do outro do que com o meu, é que faz a diferença entre se tratar isso, considerar isso como fruto da vaidade ou como o incentivo. Então, de alguma forma, eu mobilizar as pessoas, por exemplo, quando eu faço uma demonstração, né, acontece muito nos cursos, eu faço uma demonstração de uma sessão real, mostrando ali uma forma de trabalhar. Eu não quero que as pessoas simplesmente cheguem e falem assim, nossa, que sessão bonita que o Milton fez. E eu falo isso para os meus alunos, não tentem fazer dessa forma, porque algumas pessoas devem falar assim, nossa, então acho que eu nunca vou conseguir fazer desse jeito. Mas por quê? O importante é que elas vejam que é possível fazer, que todas conseguem fazer, que elas precisam desenvolver um recurso para poder fazer. Isso é muito mais no sentido do incentivo a que o outro faça, que o outro perceba, do que o retorno. O grande desafio, como eu falei ainda há pouco numa outra resposta, é a gente saber exatamente se a gente está com essa autenticidade toda. Porque às vezes a gente joga com a gente mesmo, né? A gente tem um discurso que é para incentivar o outro, mas a gente gosta do aplauso, a gente gosta dos holofotes. Então, isso são as armadilhas entre fazer a coisa que faz sentido e ter que lidar também com essas tendências. Se nós trazemos
do nosso passado, e aqui considerando inclusive de vidas passadas, uma tendência, uma necessidade desse tipo de reconhecimento, nós vamos ter mais dificuldade para poder fazer essas coisas com mais isentas da vaidade. Se nós trazemos do nosso passado esse desafio, aquilo vai estar presente para que a gente faça sabendo que distinguir o que é do sentido de ajudar, estimular o outro e aquilo que está a serviço da nossa vaidade. Então, quando a gente faz, vejam que volta à questão principal do propósito. A grande questão em relação à vaidade, se aquilo me envaidece, se aquilo é um exemplo de vaidade ou não, é para quê? Então, se eu estou fazendo e tenho consciência de que é para incentivar o outro, claro que então você deve, porque tem uma finalidade que você julga que é muito maior do que isso. Agora, isso pode achar que o outro, ele achar que eu sou melhor, mas é um problema do outro, né? Se eu sei exatamente isso, não como. Então, vejam bem, né? O que elas estão colocando aqui. Todo o processo ou todo o contexto que tem um tipo de ideologia ou de idealismo, ele pode levar a esse tipo de atitude que a Vânia está aqui, está até brincando, né? Rindo aqui, né? Mas pode levar exatamente a esse padrão que a Vânia está colocando, a Vânia Aragão, que é o quê? Se eu começo a eleger que a minha perspectiva, ela é a certa, ela é a correta, e aí eu sou guerreiro da causa, no sentido, então eu tenho que defender, levantar essa bandeira, e eu tenho que levar essa bandeira às pessoas têm que se conscientizar, porque isso é isso, porque tem aquilo, porque tem aquela lógica. Algumas delas saem desse idealismo, no sentido de que é aquilo que elas acreditam, porque elas começam então a se destacar para dizer assim, eu faço isso porque isso é melhor. Eu faço isso porque isso é certo, e então você está errado. Se você faz isso, você está junto comigo, você faz certo, então nós somos pares. Se você faz isso, você está errado, e aí você é pior. Veja que aí tem uma fronteira, um limite sutil, que é, uma coisa é eu acreditar que nas minhas convicções, no meu ponto de vista, no que eu acho que é importante, preferível para você, e até levantar uma proposta de ampliar essa consciência, de levantar a discussão, porque eu acredito que é importante que você chegue lá. A outra é quando esse idealismo ele se transforma tem essa nuance. Eu defendo o veganismo ou o espiritismo, toda vez que tem um ismo, né, toda vez que a gente tem um vegetarianismo, veganismo, espiritismo, esse ismo quer dizer de uma ideologia, né, ou seja, de um conjunto de ideias que se segue e que tem no principal, no radical da palavra, o aspecto mais importante. Então, veganismo é uma ideologia, uma filosofia que tem numa forma de alimentação a sua fonte principal. Então, quando eu vejo essa lógica e levanto esse ideal para a minha vida e quero levar para as outras, tudo bem, isso é um direito, porque se eu acho que é correto, eu quero estender aquilo. O problema é quando eu começo a evidenciar essa diferença para dizer, se fazem isso, somos melhores. Se não fazemos, somos inferiores, somos piores. Aí sim é onde esse aspecto do idealismo ele pode trazer uma certa corrupção, né, ao próprio propósito da bandeira que se levanta, né? Eu costumo, muito quando falo no meio espírita, né, porque a gente tomar cuidado, porque às vezes a gente fala assim, porque nós, os espíritas, ou porque nós, os católicos, ou porque, como se fosse assim, porque nós que estamos aqui e os outros que estão lá, né? É tomar cuidado de perceber que isso nos identifica em relação a um tipo de hábito alimentar, de visão de vida, de pensamento sobre o comportamento, mas não necessariamente nos torna melhores, né? Ou seja, a gente fala, mas isso é o bom senso. Sim, mas o bom senso não quer dizer senso comum. Não quer dizer que é o bom senso na minha visão que vai ser dando o outro, que tem uma perspectiva e uma visão de vida completamente diferente. Então, uma coisa é eu achar que o outro precisa avançar num certo sentido, porque imagino que aquilo possa ser de uma maturidade. A outra é eu achar que porque eu já tenho, eu sou melhor do que ele, né? Seria mais ou menos um professor que olha para os seus alunos de, sei lá, maternal e fala, são todos inferiores, porque eles não sabem ler como eu. Uma coisa é eu perceber que eles podem ter um nível de consciência diferente do meu, mas isso não nos torna melhores ou piores por conta disso ou daquilo, né? Então, essa questão ela é muito importante. Estão me avisando aqui que só temos 3 minutos aqui, várias perguntas para responder. A Liliana da Rocha, agradeço o elogio, se eu faço palestras presenciais além dos vídeos ao vivo. Faço também, Liliana, algumas palestras em vários locais, enfim, sempre que há a possibilidade. Hoje o meio digital favorece a gente alcançar mais pessoas no mundo todo, né?
Fernando, Gabi, obrigado, Gabi. Vanessa das Neves, gratidão, amo todos vocês. Às vezes fico tentando achar aonde está a minha vaidade, porque acredito que sou bem tranquila. Vanessa, é isso que eu estava falando, não necessariamente, não é porque a gente reconheça que existem muitas pessoas movidas ou com essa necessidade de evidenciar os seus atributos, que todos nós sejamos movidos pela vaidade. Isso é muito mais uma questão de reflexão, de consciência pessoal. É claro que pode ser, como a gente já falou também, uma questão de ponto cego, ou seja, a gente ainda não conseguir identificar em que ponto que a gente é mais vaidoso. Pode ser uma questão de não reconhecer, porque a gente está naquele outro extremo que eu falei, de uma auto-inferiorização, de uma dificuldade de valorizar os nossos atributos, mas pode ser simplesmente um equilíbrio. Eu vou utilizar essa sua colocação em relação, até para fechar o programa, em relação a isso, a questão do oposto da vaidade, o oposto da vaidade não é a humildade. O oposto da vaidade é a autodesvalorização, né? Ou seja, quando então eu ao invés de evidenciar os meus atributos, eu diminuo meus atributos. Eu acabo inferiorizando, eu acabo demonstrando aquilo que eu sou ruim e não aquilo que eu sou bom. O oposto da vaidade é esse tipo de processo e não a humildade. Vejam que quando a gente fala então nesses dois extremos, algumas pessoas estão numa necessidade de evidenciar os seus atributos, enquanto outras estão numa necessidade de se desvalorizar, de se autodesvalorizar para o outro. Às vezes porque não acreditam, às vezes por uma questão de culpa. Uma questão de culpa do passado muito enraizada, ela pode trazer aquela sensação de que a gente não merece, que a gente não tem o direito, que a gente não tem valor. Não é possível, então eu preciso evidenciar os meus erros, a minha coisa ruim, para poder não ter essa sensação de poder ser evidenciada. Mas o equilíbrio entre vaidade e essa autodesvalorização é a humildade. A humildade, então, é a minha capacidade de poder olhar e perceber e até ser capaz de falar aquilo que eu sou bom, sem que aquilo me torne melhor do que os outros. Então eu sou melhor do que o outro nisso, por exemplo, de falar de comportamento humano. Eu posso ser melhor do que muitas pessoas nisso, mas isso não quer dizer que por fazer isso bem, que eu sou melhor do que elas. Porque certamente elas têm outras tantas coisas que elas são melhores do que eu, e não quer dizer que com isso eu seja inferior a elas, ou ela, enfim. Quando a gente começa a lidar com o que a gente tem de bom e com o que a gente não tem de não bom, ou de conquistas ainda a realizar, mas de uma forma equilibrada, não sendo isso a valorização se eu sou bom ou se eu não sou bom, então a gente alcança esse nível da humildade. Então a humildade é poder reconhecer aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente busca, se perguntar no sentido daquelas coisas, sem uma necessidade de, com isso, fazer essa competição enlouquecida que todos nós fazemos, muitas vezes, e a gente vem fazendo ao longo de vidas, essa competição de será que eu sou melhor ou sou pior? Será que eu estou bem na fita ou não estou bem na fita? Será que eu... Enfim, quando a gente começa a reconhecer que essa competição ela é inglória, que ela não leva a nada, e a grande competição é com a gente mesmo, então ao invés de ser o melhor, e me vai descer disso, eu vou procurar melhorar. Quando eu procuro melhorar, eu estou procurando melhorar em relação a mim mesmo. Se for a minha imagem, em relação à minha própria imagem, e não em relação ao que os outros vão achar ou não. Quando a gente sai dessa armadilha, então nós podemos de fato estar muito mais próximos daquilo que nós podemos chamar de humildade. A tranquilidade da humildade. É a tranquilidade que não tem essa ânsia de comparação para saber se eu estou menor ou maior, se eu pior ou melhor. Mas é a serenidade daquilo que eu tenho e daquilo que eu ainda preciso conquistar. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Convido vocês a estarem conosco na próxima sexta-feira, no mesmo horário, meio-dia, aqui na TV Nova Luz. Volto a dizer, se vocês quiserem assistir, entre no canal Milton Menezes para rever os programas gravados. Eu desejo a todos muita paz e até o nosso próximo programa Consciência e Transformação.